Bom, amados, nessa noite eu fui encarregado a compartilhar algo com vocês. E sempre quando eu estou escalado é um prazer. Antes eu ficava muito nervoso, não dormia direito no início, né? Mas graças a Deus, foi passando tempo, eu fui entendendo que simplesmente eu estou aqui para compartilhar algo que Deus falou na minha vida, do que Deus vem falando comigo. Igual quando vocês estão aí, vocês sentem de falar algo. Não é nada tão diferente, é que a gente coloca algo tão grande assim, ficamos nervosos, mas é simples. E como a gente sempre fala aqui, fiquem à vontade, se você sentir de compartilhar algo, enquanto nós estivermos falando aqui, pode compartilhar da sua parte aí, que eu creio que vai ser bênção para nós. Amém? Bom, amados, hoje a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre a espera. Esperar não é fácil. Para mim não é fácil. Não sei se tem outras pessoas aqui que têm dificuldade também de esperar. Mas eu acredito que quase todos, né? Nós temos dificuldade de esperar na fila, de esperar num trânsito, de esperar as coisas acontecerem, de esperar uma comida chegar. Às vezes, né? Tem pessoas que ficam olhando lá no iFood, se passou 2 minutos da previsão, já liga, já chama, perguntando, cadê meu pedido? Passou do previsto, não posso esperar mais, não quero mais esperar. Nós temos dificuldade de esperar o que for, né? Ainda num mundo tão, coisas imediatas assim, né? Que nós temos hoje, tudo que nós precisamos muito mais rápido do que antes fácil, temos mais dificuldade ainda. E na nossa vida nós sentimos às vezes angústias, tristezas por coisas que nós esperamos que aconteçam também e não acontecem, nem no tempo nem na hora que nós gostaríamos. E para iniciar eu queria compartilhar com vocês uma história que eu ouvi e achei bem interessante. A história dizia que a mãe viu um casulo de uma borboleta ali no canto da casa dela e viu que a borboleta estava ali para sair daquele casulo. Estava se debatendo para sair. Ela foi correndo chamar o filho dela para mostrar para ele o que estava acontecendo ali, né? E ele veio correndo e viu aquilo e ficou impressionado, mas ele viu a dificuldade que a borboleta estava tendo para sair do casulo. Não sei se os irmãos sabem, mas ela tem um trabalho ali para sair, né? Não é simplesmente abriu as asas, já sai voando, né? É difícil ali, é um processo difícil de ela sair, é um pouco demorado. Mas aí a criança, angustiada ali, querendo que ele saísse rápido, foi lá, pegou uma tesoura e ajudou a cortar o casulo para a borboleta sair. E a borboleta conseguiu sair, mas infelizmente aquela borboleta nunca conseguiu voar. Por quê? Porque ela não conseguiu criar força na asa dela para sair do casulo, criar força para abrir as asas dela e conseguir voar e sustentar o peso dela. Tudo porque quis haver uma aceleração no processo que ela estava tendo ali. Mas aquele processo era necessário. Para a criança parecia doloroso, demorado, mas era necessário para a borboleta conseguir sair daquele casulo e voar. E eu achei interessante essa história, porque na nossa própria vida nós enfrentamos algumas coisas que ao nosso ver, deveriam ser resolvidas rapidamente, deveria passar rapidamente. E às vezes quando se demora algum processo, uma aprovação, algo difícil que a gente está passando na nossa vida, nós se incomodamos muito e queremos arrumar uma forma de acelerar esse processo. Mas, na verdade, tem processo na nossa vida de provações, dificuldades, às vezes, que nós vamos enfrentar, que são necessárias passar, para que nós possamos evoluir, avançar e crescer. Mas, como eu disse no início, tudo nós queremos rapidamente. Um problema se resolva rapidamente. Tudo tem que ser rápido. Nós não aguentamos esperar o processo natural das coisas na nossa vida. As dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, elas servem para um propósito. Entenda o que eu vou falar. Não digo de maldições, de doenças específicas que nós temos que ter na nossa vida. Não, estou falando de dificuldades da vida, dificuldade às vezes financeira, no mês de pagar uma conta, né? Tem mês que você está bem, tem mês que não.
Tem mês que no outro não, no outro não, no outro não. E às vezes está assim um período da sua vida. Cada um tem algum processo, às vezes na família, alguma dificuldade, com os filhos, com os pais, com a esposa. E a gente, nossa Deus, isso daí poderia resolver no instalo, né? Poderia passar e está tudo resolvido. Nós ficamos incomodados e não conseguimos entender que certas coisas na nossa vida nós enfrentamos e passamos, porque é um processo, devemos passar por um processo de crescimento. E como aquele exemplo que eu dei no início, irmãos, da história, Deus não corta os nossos casulos, Ele permite que cada um passe pelo processo para crescer. Deus em nenhum momento vai querer acelerar algo que você precisa evoluir ali na sua fé, evoluir no seu crescimento cristão. Porque Ele é um pai bom, que sabe dar boas coisas aos filhos. Como a palavra diz, se nós somos bons e sabemos dar boas coisas, imagine Deus, que é perfeito. Ele sabe não só o que é bom para você hoje, mas já sabe o seu futuro de amanhã. Então Ele já sabe o que vai acontecer. E Ele sabe o que é necessário você passar para crescer e avançar. E eu gostaria de falar que Deus tem um propósito em muitas coisas na nossa vida que às vezes nós não conseguimos enxergar e compreender. Principalmente no meio do processo. Temos muita dificuldade de entender, continuar crendo, continuar avançando, continuar orando, declarando e não desistir do que estamos enfrentando. E eu gostaria de compartilhar uma passagem para a gente enxergar esse processo que Deus faz na nossa vida. Está lá em João 11, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Eu quero ler com vocês, nós vamos projetar, mas se você quiser acompanhar da sua Bíblia, fique à vontade. Muitos de vocês já conhecem a passagem, é sobre a ressurreição de Lázaro. E tem alguns pontos muito interessantes que nós podemos abordar aqui. Vamos ler, do 1 ao 6. Diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Até aí. Bom, irmãos, essa história nos relata a passagem que Lázaro estava enfermo. E antes tem uma passagem de Marta e Maria, né? Relatando lá de Marta receber. Foi isso, né? Não estou falando besteira aqui não, né? Foi antes que Marta e Maria recebeu. E Marta queria arrumar a casa, todos lembram, né? Mas Maria queria estar na presença de Jesus ali. Mas aí teve um momento que Lázaro ficou doente. E Maria e Marta pediu para avisar ao Senhor Jesus que quem Ele amava estava enfermo. Aquele que você ama está doente. Como sinal de urgência para o Senhor Jesus, né? Tipo, não é qualquer pessoa que está doente aqui, Jesus. É aquele que você se importa. É aquele que você ama. É aquele que é seu amigo. Algo do tipo, né? Mostrando para Jesus da importância que Ele tinha e da necessidade que tinha. Eu acho bem interessante essa abordagem. Dificilmente você vai ver alguém abordar Jesus, aquele que você ama. Eu acho que só nessa passagem, mostrando uma necessidade e apontando que Ele amava essa pessoa. Mas é interessante, mostra para nós a intimidade que eles tinham com Jesus, Marta e Maria, e mostra que elas queriam chamar a atenção de Jesus, não só pedir somente para curar, mas mostrar que era alguém que era amável por Jesus, para chamar a atenção dele. E fala, continuando, que ao receber a notícia, Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Então Jesus já sabia do porquê dessa enfermidade ali quando chegou. Ele já falou para que era aquela enfermidade que estava acontecendo. Falou que é para a glória de Deus,
Passagem que fala, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, vão voltar para ele, são voltadas. Até projetos e planos que o diabo às vezes traçou para as nossas vidas, Deus reverte, pega aquilo que o diabo tentou com um propósito de morte na nossa vida, pega aquilo e transforma em vida, e glória, e crescimento. E ele continua falando isso daí, que era para a glória de Deus, e às vezes você pode entrar um pouco em confusão, ele falou, não é vontade, mas para a glória, porque tinha um propósito. Deus queria manifestar algo diante de uma dificuldade. Irmãos, o subtítulo que eu falei aqui, falei que Deus tem um propósito nas dificuldades. E creia, que Deus tem um propósito em todas as coisas, todas as dificuldades que você passar na sua vida, não é à toa, Deus tem um propósito de te ensinar algo ali, de crescer a sua fé em algo, te ensinar um amadurecimento emocional na sua vida, ou algo do tipo. Deus tem um propósito de usar situações ruins para se transformar em coisas boas na sua vida, no final das contas. Só que no momento é difícil nós enxergar isso, nós enxergamos só coisas ruins como coisa ruim que está acontecendo na minha vida para atrapalhar a minha vida. Isso está aqui para me derrubar e me paralisar. Mas Jesus olhou para o problema com um olhar diferente, ele já olhou, isso daí vai ser usado para a glória de Deus. Isso daí não vai ser para a morte, não vai ser para derrubá-lo, mas vai ser para fazer algo muito maior do que ele está imaginando. E essa é a visão de quem está lá em cima, de Deus e de Jesus diante dos nossos problemas que nós não conseguimos enxergar. Continuando, ele fala, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E eu destaquei aqui a amava, porque antes falava que elas enxergavam que Jesus amava, mas agora aqui Jesus quase afirmando, né? Fala, ora, Jesus realmente amava Marta, Maria e Lázaro. Mas no final o versículo 6 é a parte mais intrigante para mim, pelo menos. Fala que, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Muitos leem essa passagem para falar, Jesus não estava nem se importando com o cara. Fala, deixa ele lá que depois nós resolve esse problema aí. E quando você olha isso daí, fala, mas como assim? Jesus ama ele, isso vai ser usado para a glória de Deus, e Jesus não tem pressa em resolver isso, deixa para lá, né? E muitas vezes nós enxergamos isso na nossa vida também, com situações que acontecem, que você ora, você coloca diante de Deus 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, e você vê que se demora. E a primeira coisa que, quando demora algo de acontecer na sua vida, a primeira coisa que passa às vezes na sua cabeça é se Deus te ama tanto assim mesmo, se Deus me ama tão grande assim, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama tanto, por que isso não se resolve? Porque Deus não vem e intervém ali na hora, porque está demorando tudo isso. E vem essas questões na nossa mente, que não é nosso, mas o diabo lança setas, ele usa essas situações, que às vezes demoram a resolver na nossa vida, para jogar algumas ideias. E a primeira é que Jesus não nos ama realmente, ou que nós não merecemos o amor dele, por isso que as coisas não se resolvem. Mas nessa passagem nós vamos enxergar que uma coisa não tem relação com a outra, mas quando você olha primeiramente essa passagem, você fica com algumas dúvidas às vezes na mente, por que Jesus esperou tanto, né? E a primeira coisa que nós temos que ter ciência, eu já citei, é que nesse mundo estamos sujeitos a passar todas as coisas, irmãos. Creio que o sangue de Jesus nos cobre e nos guarda e nos livra, mas estamos sujeitos a passar por situações. Mas Jesus eu não acho que deve, eu tenho certeza que Ele move a mão dele em muitas coisas e nos livra de coisas que nós nem imaginamos, de acidentes que nós nem imaginamos, de assaltos, às vezes de você atrasar 2 minutos para sair de casa por uma coisa tão boba, e às vezes te livrou de um assalto e você nem percebeu. Acho que aconteceu isso, né? Mais ou menos isso comigo esses dias, eu nem percebi. Eu desci para sair com o carro da garagem, lá, aí eu ia abrir o portão, acho que eu abri um pouco ele, aí lembrei que esqueci uma coisa e já fechei. E aí fui lá, peguei, aí na hora que eu estava subindo, peguei, voltei, minha mãe falou, nossa, tinha 2 homens ali na esquina, meio estranho, olhando ali na casa do lado. Mas aí se abriu o portão, não saiu e fechou, aí eles saíram andando e foi para lá. Eu falei, pode ser ou pode não ser, mas eu creio que Deus me livrou de um assalto que às vezes poderia ocorrer ali. E muitas vezes na nossa vida acontecem situações assim que nós nem imaginamos.
Mas saiba que estamos sujeitos a acontecer. E se acontecer, você tem que ter ciência que Deus está com você para te livrar e te ajudar no momento difícil. Mas tenha clareza disso, irmão, senão você pode ter um abalo grande na sua fé, que você está sujeito a passar por dificuldades aqui. Porque por muito tempo, principalmente na minha vida, por algum entendimento, compreensões erradas, achava que tudo tinha que dar certo na minha vida. A graça de Deus está comigo, então nada de mal vai acontecer, tudo vai dar certo, tudo vai dar bom. E aí as coisas não começam a dar bom como você achou que deveria, você começa a ficar em dúvida em algumas crenças. Por quê? Você acha que por você ser crente, Jesus está com você, a graça está com você, o favor, que nenhum mal vai acontecer, mas não é isso. Você vai passar por dificuldade. A diferença é que você não vai passar sozinho. Jesus vai estar cuidando de você diante daquela dificuldade e vai transformar aquela dificuldade em glória de Deus. É isso que Deus faz na nossa vida diante dos nossos problemas. E com o tempo, com a maturidade, nós vamos enxergando cada vez mais isso. E a demora, igual nesse caso aqui, não está relacionado com a falta de amor de Deus por você. Tenha clareza disso, que a demora de algo acontecer na sua vida não tem relação com a falta de amor de Deus. A demora, às vezes é demora para você, mas para Deus está no tempo correto das coisas acontecer. É daqui um mês, é daqui um ano, daqui 10 anos, eu não sei. Deus sabe, Ele sabe o início e o fim das coisas na sua vida. Nós temos que ter ciência disso, que Deus sabe de todas as coisas da nossa vida. Desde quando, antes de nós nascer e até nós morrermos, Ele já sabe o que vai acontecer. Mas para nós, tudo é demorado. Tudo que não acontece do jeito que a gente quer e da forma que a gente quer é demorado. E sempre quando as coisas não acontecem, nós queremos achar um problema. Por que não está acontecendo? Estou com algum problema com Deus. Tem alguma coisa aqui que não está certo. Será que é o pecado que eu cometi? Será que é os erros que eu estou cometendo? Deus está impedindo de alcançar aquilo na minha vida? Às vezes pode surgir, às vezes nem de você, mas Satanás jogar setas na sua vida, que tem alguma coisa errada ali que está impedindo Deus te abençoar. Mas nós cremos que o sangue de Jesus nos limpou e purificou de todos os pecados. E não há mais maldição na nossa vida que nos impeça de alcançar qualquer bênção de Deus sobre nós. Por quê? Quando Deus te enxerga, Ele não enxerga mais você, não enxerga o Mateus, Ele enxerga Cristo. E quando Ele enxerga Cristo, o que impede de receber qualquer bênção na vida dele? Não há mais empecilhos em Cristo Jesus para você receber o que Deus tem para te abençoar. Então não deixe o diabo colocar que há um bloqueio, há algo ali que está acontecendo que Deus não quer te abençoar, não, irmãos. Creia que Deus está cuidando, faça a sua parte, creia, acredite que Ele está cuidando de você, faça o que você tem que fazer ali na situação, mas creia que é Deus que vai resolver, Ele vai tomar conta, Ele está cuidando. Continue orando e declarando que uma hora a coisa vai acontecer e vai ser para a glória de Deus na sua vida, amém? Segunda coisa, Jesus se importa com aqueles que Ele ama. Ali nós vimos no último versículo que Ele demorou, e às vezes esse demorar dá a impressão de não se importar, porque na nossa cabeça, quem se importa com a gente, qualquer probleminha que eu estou ali, Ele vai largar tudo ali e vai correr para me ajudar e resolver na hora. Não vai deixar, amanhã eu resolvo, amanhã eu vou aí te ajudar, semana que vem não. Quem se importa realmente na nossa cabeça, está disposto ali e largar tudo para resolver. E às vezes você tem essa impressão, quando não se resolve, que Ele não se importa tanto. Mas olha o que diz mais à frente desse texto aí no versículo 32 ao 35, diz assim, ó: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, só antes de eu continuar, Jesus estava indo em direção lá de onde estava Lázaro, mas ele não chegou na casa de Lázaro, ele estava próximo, e Maria e Marta ficou sabendo que ele estava chegando, ok? Aí vem essa passagem: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E no 35 diz: Jesus chorou. Até aí. Vamos por partes, irmãos. Primeiro fala que Maria acreditava que se Jesus estivesse ali onde Lázaro estava,
no momento que ele estava doente, ele não teria morrido. Ela cria que Jesus tinha poder para curar Lázaro enquanto estava enfermo, mas cria que ele tinha poder só se ele estivesse ali presente mesmo no local, que aí tudo estaria resolvido, né? Ou que Jesus estava longe, o poder dele estava longe. Ela acreditava desse jeito, que somente com Jesus ali no local ele não teria morrido. Mas nós sabemos que Jesus tinha poder para curar de longe, declarando de onde ele estava, né? Tem aquela passagem, se eu não me engano, do centurião, se eu não me engano, sim, né? Que o servo só fala, somente declara daqui, que eu creio na sua autoridade e lá será feito, né? Você vê, as crenças diferentes que nós temos, medidas de fé, vamos dizer assim, do poder de Deus. E ela só cria que o Jesus ali, mas Jesus ele é onipresente, onipotente, de onde ele estiver, ele poderia fazer esse milagre. E às vezes nós cremos que Jesus só pode agir na nossa vida em determinadas situações, se elas estiverem certinhas do jeito que a gente espera. Mas irmãos, Jesus não tem regrinha para agir na nossa vida. Ele pode agir de diversas formas, diversos momentos, distante, você achando que ele está distante, mas ele nunca está, ele sempre está perto, né? Hoje, através do sangue, através de Cristo, ele sempre está perto, ele está morando dentro de nós, na verdade. Mas Jesus age de formas diferentes, o poder dele se manifesta de diversas formas. Não podemos limitar o poder de Deus e achar que ele só age de certas maneiras. Jesus age de muitas maneiras. E fala no próximo versículo que Jesus, vendo-a chorar, no final fala que ele se comoveu, que agitou no espírito dele. Houve ali algo que mexeu com Jesus. E eu acho que no Evangelho dificilmente você vai ver algo que cita algo do tipo, que algo que agitou o espírito de Jesus, que comoveu ele, que no final fala a ponto de chorar. Eu não me recordo, se vocês se recordarem, depois vocês podem citar. Mas é só aqui que está citando, irmãos. E aqui é a evidência muito maior do quanto Jesus amava essas pessoas. Lá no início falou 1, 2, quase 3 vezes que Jesus amava eles. Citou e reforçou isso. E aqui prova o amor dele. O quanto Jesus se importa com essas pessoas, com a dificuldade, a ponto de ver o que eles estavam sofrendo ali e sentir a angústia deles. Jesus sentiu a angústia deles, Jesus chorou, não porque Lázaro tinha morrido, mas ele fala que ele vendo as pessoas chorar, vendo Maria, o que eles estavam sentindo e passando, Jesus chorou e se comoveu. E que isso mostra, irmãos, quantos aqui são amados por Deus? Eu sou amado por Deus, eu creio nisso. Então, irmão, se você é amado por Deus igual Lázaro, Marta e Maria, Jesus sente o que você sente. Aquele choro que você sente na sua casa, sozinho, daqueles seus problemas que ninguém está enxergando, só você. E às vezes você acha que Jesus não está sentindo o que você está sentindo. Saiba que Jesus sente o que você sente ali. Porque Jesus passou por tudo na cruz. Ele sabe cada dor, cada angústia que o homem poderia sentir, ele passou na vida dele ali. E ele sabe o que eu e você estamos sentindo. E ele se importa sim, irmãos. Ele está com você ali quando você está chorando. Ele não está ali simplesmente olhando, ele está se importando com você. Ele está ali sentindo o que você está sentindo. E ele se comove com você sim, irmãos. Por mais que as circunstâncias, Jesus não tinha curado ninguém ainda, não tinha resolvido o problema. Mas ele estava ali sentindo o que eles estavam. Pode falar. Engraçado que no Antigo Testamento nunca vai falar que Deus chorou. Mas só o Novo Testamento mostra que o Deus que se fez homem chorou. Em Apocalipse fala que ele vai enxugar todas as lágrimas. Amém. Só pode enxugar as lágrimas porque um dia ele chorou. Porque um dia ele também passou pelo que a gente passou. Ele fala que ele foi experimentado em todas as coisas. Verdade. Amém. Glória a Deus. E isso é algo que às vezes nós temos dificuldades de enxergar no nosso problema. Nós achamos que Jesus não está sentindo o que a gente está sentindo ali, não está se importando. Mas Deus se importa, Jesus se importa com aqueles que Ele ama. Se você se considera amado por Deus, não tem como Jesus não estar ali se importando com você. Não importa o que o diabo diga. Se você está passando por aquilo 1 ano, isso representa que Deus não se importa. Não, amados. O que importa é o que a palavra diz. E diz que Ele ama e se importa com aqueles que Ele ama. Amém? Ele está com você, Ele se importa nos seus problemas maiores e nos menores, irmãos. Não tenha dúvida disso. Satanás vai querer te roubar essas verdades no momento da tribulação, mas nós temos que permanecer crendo nessas verdades. Em João 11:40, a palavra diz assim:
Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Isso daqui Jesus falou para Marta, quando ele já foi lá ver onde estava Lázaro, né, e falou: tira ele para fora. E aí Marta falou: mas Jesus já faz 3, 4 dias, se não me engano, que ele está lá dentro, já está fedido, como que a gente vai trazer ele aqui para fora? Aí ele falou: eu não te disse que se você creres, verás a glória de Deus? Então vai lá e faça. E eu separei esse versículo porque eles queriam ver um milagre, ver Deus operando algo ali naquela situação, mas tinha, vamos dizer, um requisito, não sei se é a palavra, mas tinha algo que precisava acontecer ali para que a glória de Deus se manifestasse. E ele fala 3 coisas aqui nesse versículo. Ele fala, primeiro, se creres. Quando fala se creres, ele está tirando uma condição. Se você fizer isso, isso vai acontecer. E ele fala, primeira condição, se você creres. Então, irmãos, a primeira condição para a glória de Deus se manifestar, onde você tem orado, onde você tem necessitado, é você crer. Primeira coisa, crer em quem, amados? Crer que Deus é poderoso? Isso eu creio que praticamente todo mundo crê que Deus tem poder para fazer infinito. Mas esse creres, nós cremos que só há um meio de chegar até Deus. Fala que só há um intermediador e só por meio dele que nós podemos chegar até Deus. E esse é Jesus Cristo. Então, a primeira condição é você crer. Crer em quem? Em Jesus. Crer no Filho, crer na obra dele, crer no sangue que está na sua vida, que hoje você é lavado, que hoje você é purificado, que hoje ele te vê como uma pessoa santa, como uma pessoa justa, apta para receber a mão dele, receber as bênçãos dele, receber o favor dele na sua vida. Essa é a primeira condição, você crer. Fala que depois que você crê, e crer, nós uma época estudamos algumas coisas na eclésia, no grupo da palavra, nós chegamos numa certa conclusão, que crer é um verbo de ação, né? Fé é uma coisa e crer é uma ação. Então quando fala crer, é algo que parte de nós, acreditar e aceitar o que Deus fez por nós. Quando você crê, você sinta e fala, eu creio, eu acredito, e eu confio nisso que o Senhor Jesus fez para mim, e é nisso que eu decido confiar, é nisso que eu decido enxergar, isso eu decido ficar os meus olhos, focar os meus olhos, não no problema, não no tamanho da dificuldade, mas no que Jesus fez para mim. Isso é uma ação de crer, quando você olha para Ele e no poder dEle. Segunda coisa, depois que você crê, Ele fala que você vai ver, aí sim você vai começar a enxergar. Quando você crê, os seus olhos começam a se abrir, irmãos. Porque enquanto você vê o problema, você está focando ali na dificuldade, ou no que você tem buscado com tanta força, por tanto tempo, você não consegue abrir os seus olhos para Jesus, para o tamanho do amor dEle, do que Ele quer fazer na sua vida, você só consegue enxergar o tamanho do problema. E quando você só foca para isso, o que isso traz para a sua vida? Traz ansiedade, traz tristeza, você não se anima mais com as coisas, porque aquilo te traz uma angústia dentro de você, isso te paralisa, porque os seus olhos estão focados naquilo, e você não consegue enxergar as outras coisas ao redor, as coisas que estão acontecendo, as coisas boas que Deus está fazendo na sua vida, você só consegue enxergar o problema. Mas fala, quando você começa a crer, seus olhos se abrem, você começa a enxergar. E quando você começa a enxergar, você começa a enxergar as coisas boas que Deus fez, você começa a enxergar quem é Jesus na sua vida. E aí fala que quando você começa a ver, você vai ver o quê? Não só as coisas, você vai ver o principal, você vai ver a glória de Deus se manifestando. Fala, se creres, verás a glória de Deus. Você vai ver o tamanho do poder de Deus, o tamanho desse Deus poderoso que nós servimos. Você vai crer, você vai enxergar, e aí você vai desfrutar e vai provar na sua vida a glória de Deus sendo manifestada, trazendo alegria para a sua vida, resolvendo, trazendo um milagre. Nesse caso era um milagre aqui que Deus queria operar, e no final das contas você vai ver o quanto Deus é fiel e Ele é grande e poderoso. E eu lendo esse versículo, essa passagem que eu acabei de falar com vocês de João, Deus me levou a João 1,18, que me fez encaixar o que é a glória de Deus no final das coisas. Como que a glória de Deus foi revelada ao homem?
O que é a glória? Quando nós falamos glória de Deus, a gente acha que é Deus se mover com, sei lá, com fogo, com coisas estrondosas. Isso é a glória de Deus manifestada. A glória de Deus é quando cai aquele fogo na igreja, todo mundo fica meio doidão, fica solto, fala, aí a glória de Deus veio. Agora a gente associa isso, né? Mas fala que a glória de Deus foi se manifestada em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem da glória de Deus. E esse versículo aqui, João 1,18, mostra claramente isso. Fala assim, ó: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou a nós. O Filho revelou a imagem de Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Nem Moisés, que fala lá, ele não conseguiu enxergar Deus claramente. Se enxergasse ia morrer, não tem como, irmãos. Quem visse a plenitude de Deus morreria no Velho Testamento, não tem como. Mas através do Filho, nós podemos ver a imagem de Deus, que Ele decidiu revelar no Filho, através do amor do Filho. Alguém que chora, igual eu citei aqui, que se importa e chora. Antes o Deus era um Deus distante, um Deus todo-poderoso, num trono, né? Um Deus intocável, mas Deus se revelou em Jesus, um Deus presente, um Deus junto, um Deus que sente e sofreu tudo que você sofre, para que hoje você não precisasse mais sofrer sozinho, mas entregar para Ele e deixar a paz, o amor dEle te encher e te guardar. Esse é o propósito de Deus. Em Cristo Jesus foi revelado essa glória que nós podemos desfrutar hoje quando nós cremos no Filho. Irmãos, quando você decide crer, você pode desfrutar dessa glória de Deus na sua vida. Falar, pastor? Você está com a cara que você quer falar, viu? Então, esse milagre de Jesus Cristo, existem diversas curas e motivos. Se nós tivéssemos um médico aqui, um especialista, ele iria falar para nós que Lázaro, lá o médico dos médicos estava, né? Sim. Jesus Cristo. E esse médico dos médicos, ele curou esse intestino que estava cheirando mal. Ele fez uma cura completa nesse intestino novamente. Esse médico dos médicos, outro milagre que ele fez, foi nos olhos de Lázaro. Não tinha mais lubrificante, não tinha mais lágrima. Voltou a lágrima. Ele é especialista em olhos, esse médico dos médicos. Esse médico dos médicos fez um pulmão que estava atrofiado já, sem ar, voltar a funcionar novamente. Esse médico dos médicos é especialista em oncologia, porque ele fez um coração, a válvula do coração, voltar a bater. Então tem uma palavra que é para nós, que Deus fala para nós, que Deus faz abundantemente mais daquilo que pensamos ou medimos. Amém. Deus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais. É isso que diz a palavra. Amém. Em Efésios 3:20. Porque esse Deus é o médico dos médicos. Então ele faz muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você necessita. Amém. Nós cremos em nome de Jesus. Pode falar. Em relação a esse milagre que ele fez também, acho que nos estudos que a gente fez há algum tempo atrás, esse milagre ele também teve um significado muito grande ali para os judeus, né? Porque tinha aquela crença de que o fato dele estar morto durante 4 dias, esse milagre em si era uma coisa impossível, né? E eu acredito que esse milagre levou muitos judeus a crerem em Jesus por conta da proporção dele. Então eu acho que assim, dadas as circunstâncias, isso também serviu para que muitos que viram isso crescem. Talvez Jesus já tivesse feito muitas coisas e Sim. muitas pessoas não tivessem crido, mas através desse milagre, Sim. muitas pessoas creram. Quando Maria unge Jesus perto da morte dele, a palavra fala que muitos vieram para ver Lázaro naquela ceia. Verdade. Por causa disso, que fala, o cara morreu mais 3 dias, ressuscitou, não sabemos isso. Só o Messias. Para você ver que nós falamos, Jesus falou no início que era para a glória dele. Às vezes acha que é só para glorificar, mas quantas coisas não aconteceram através desse milagre que vocês estão citando? Pessoas que se converteram, a fé de Maria e Marta, como foi fortalecida, né? Porque elas já estavam sem esperança. Falaram, Jesus, se estivesse aqui, ele não teria morrido. E estavam, poxa, você não era o Messias. Imagine as dúvidas que ficaram na cabeça delas com tudo aquilo.
Mas aí quando elas viram a glória de Deus se manifestando, o tamanho que a fé delas foi fortalecida, porque elas viessem enfrentar no seu dia a dia. Você vê seu irmão ser ressuscitado, o que você não vai crer mais o que Deus pode fazer na sua vida? Então, entra no último tópico que eu queria falar, que a nossa fé é provada. As dificuldades, como falei, elas vão vir para a glória de Deus, Deus transformar em glória para Ele e para a nossa fé ser provada, igual a fé de Maria e de Marta foi provada aqui. Em Tiago 1 nos afirma isso. Tiago 1, no versículo 2 ao 4, diz assim, na NVT, tá, irmãos? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha, aqui ele revela essa verdade de nossa fé ter necessidade de ser provada. Já começa com uma coisa difícil de nós até vivemos, irmãos, falar que para nós considerarmos motivo de grande alegria passar por qualquer provação. Ninguém quer passar por provação nenhuma, na verdade, né? Para nós queremos as soluções mais fáceis possíveis da vida. Tem gente que se puder pagar para não fazer alguma coisa, paga. Queremos soluções, não queremos passar por perrengue, por provações, né? Mas ele fala o porquê que deve ser motivo de alegria. Pois quando nós passamos por dificuldades, a nossa fé é provada. Não é provada de ser reprovado diante de Deus, irmãos, mas a nossa fé é na prática ali, provada de você continuar crendo, olhando para Cristo mesmo diante do problema. É ali que olhar para Cristo e crer em Cristo vai ser realmente na prática ali, exercido, diante dos problemas. Porque eu acho que eu já comentei isso, sem necessidade não há milagre. Para haver milagre tem que haver necessidade. Se não houvesse dificuldades, você não ia nem precisar de Deus na sua vida para resolver as coisas. Você ia dar um jeito, ia viver de qualquer forma. Mas as dificuldades vêm para nós enxergarmos cada vez mais quando nós somos necessitados de Cristo na nossa vida. Em tudo, desde os pequenos aos grandes problemas. Então nossa fé é provada. Fala, a perseverança tem a oportunidade de crescer somente nessas situações. Somente nessas situações nós crescemos, irmãos. Eu estava compartilhando isso com a Rê no carro, né? Eu estava com umas dificuldades, e eu estava orando, tudo. Falei, nossa, eu ouvi uma palavra e Deus falou isso no meu coração, que nós passamos, às vezes nós não entendemos porque temos que passar por algumas coisas de novo. Falar, pensei que nunca mais ia passar por isso. Pensei que isso já estava resolvido. Principalmente parte financeira, né, irmãos? Alguns têm um dom que nunca passam necessidade nisso. Eu quero essa unção para a minha vida. Mas vira e mexe, tem momento que você está bom, aí você fala, nossa, nunca mais vou passar por aquilo de novo, para essa dificuldade. Aí vem uma crise, algumas coisas acontecem, você fala, mas de novo por essa luta, até quando? E às vezes nós não entendemos, né? E vem dúvidas, vem setas na nossa mente. Deus firmou no meu coração que enquanto nós estivermos aqui, irmãos, não tem jeito, nós sempre vamos passar por dificuldades, para várias coisas acontecerem. Uma delas é para que a nossa fé seja fortalecida em Cristo. Os nossos olhos sempre estejam em Cristo, sabendo que Ele é o nosso provedor, nele tem que estar a nossa confiança, não é em pessoas, não é em empresa, não é isso que vai ser garantia para você. Garantia de mantimento no seu dia a dia, no seu amanhã, é Jesus na sua vida, porque fala que Ele não vai deixar faltar nada na sua casa. Ele vai abrir a porta do trabalho para você, Ele vai te capacitar a ser um bom profissional, Ele é seu provedor. E Deus confirmou isso no meu coração. E no final fala, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Jesus está nos moldando, está nos amadurecendo, irmãos. Esses problemas, dificuldades que nós passamos, é para crescer a nossa fé nele, crescer a nossa confiança nele dia após dia. Mas eu sei, irmãos, que quando estamos passando por elas, somos muito provados, e é difícil acreditar, continuar crendo, continuar confiando, mas é nessas dificuldades que somos fortalecidos. Só para esse versículo, perseverança
Não é simplesmente nunca desistir, porque perseverança parece que sempre remete a isso, né? Você ser uma pessoa que nunca desiste. Mas o significado na original de perseverança é estabilidade, constância, pessoa que não desvia do seu propósito. Por isso a sua fé vai ser provada, para Jesus cada dia mais gerar estabilidade de fé na sua vida. Você ser alguém constante nele, para que as circunstâncias não venham te derrubar a ponto de você ficar jogado no chão, igual quando alguém toma uma porrada muito forte, não é você ficar lá no chão, largado. Não, essas provações vêm para fortalecer a nossa fé. No dia de luta, você, por mais que por fora você esteja ali angustiado, triste, mas por dentro você vai estar continuando firme, crendo que Jesus está com você onde você estiver. Ele está com você ali te fortalecendo, e que o propósito dele sempre será cumprido na sua vida. Último versículo que eu queria compartilhar com vocês, para encerrar, é em 1 Coríntios 13:13. A palavra diz assim: 3 coisas na verdade permanecerão. Somente 3 coisas, irmãos, vai permanecer na nossa vida. A primeira, a fé, a esperança e o amor, a palavra diz. E fala que a maior delas é o amor. Eu sei que na nossa vida nós temos muitos sonhos, buscamos muitas coisas, que faz parte da vida que nós vivemos aqui. Mas saiba que na sua vida, Deus vai trabalhar essas 3 coisas. Ele vai sempre proporcionar situações para que você cresça na fé, na esperança e no amor. Porque no final das contas, é só elas que vão permanecer na sua vida. Tudo vai passar, irmãos. Tudo que nós comprarmos vai ficar. Tudo que construirmos aqui nessa terra vai ficar. Mas a única coisa que vai permanecer na nossa vida é a fé, a esperança e o amor. A fé em Cristo Jesus, no Filho. No Filho que veio e morreu por mim e por você, se entregou. Mesmo nós sendo pecadores, Ele decidiu nos amar e se entregar. Crer. O que vai permanecer no final é a fé nessa verdade. A esperança vai permanecer. Que esperança? A esperança que Ele vai voltar e vai nos buscar. Isso vai permanecer, irmãos. Ele vai voltar. Sendo nessa vida ou quando nós morrermos, Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar. Isso é que vai permanecer até o fim. Que nós estaremos com Ele. Estaremos com Ele no final das contas. Tudo isso vai passar que nós estamos vivendo aqui. E o mais importante vai acontecer. Vamos estar com Ele e ceiar com Ele, tá? E o último que fala é o amor. E é o maior deles. Qual amor? Qual amor é o maior amor do mundo, irmãos? É o nosso por Deus? Não, a palavra diz que é o amor dele por nós. E isso vai permanecer. Já existe e vai permanecer até o final dos tempos. O amor de Jesus por nós. Nunca vai mudar, irmãos. Nunca vai acabar. Independente do erro que você cometa, das repetições dos seus erros, da repetição do seu pecado às vezes, da sua dificuldade como homem, de lidar às vezes na família, com seu filho, no trabalho. Independente disso, o amor de Deus nunca vai mudar na sua vida, nunca vai passar. Ele vai permanecer para sempre. E essas 3 coisas que nós devemos lembrar diante da nossa dificuldade: que Deus está conosco, Ele vai voltar e o amor dele permanece para sempre. Sabe, irmãos, nós ouvimos a palavra e isso enche o nosso coração. Eu sei que diante da dificuldade vem várias ideias na nossa mente para nos tirar desse foco. Mas nessa noite Deus quer nos lembrar e nos mostrar novamente que quando você estiver passando por problemas, dificuldades, se estiver triste, a angústia vier, lembre disso. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus? Que Ele vai voltar e que o amor dele é maior do que tudo nesse mundo. E Ele está com você. E isso vai guardar o seu coração diante dos problemas. E você vai passar por eles. Vai ser provada a sua fé. E a glória de Deus vai se manifestar. E muitas coisas vão acontecer através do que acontece na sua vida. Pessoas vão ser atingidas. Seus filhos, seu marido, seus parentes, pessoas que estão ao redor vão ser influenciadas e tocadas através da operação de Deus na sua vida, da glória de Deus se manifestando. E é isso que eu creio que Deus tem para nós como igreja, irmãos. Dia a dia, desafio por desafio, dificuldade por dificuldade, olharmos para Ele todos os dias
olharmos para Ele, pois Ele nunca vai falhar, como não falhou com Lázaro, como não falhou com tantos que nós poderíamos citar aqui. Deus sempre permaneceu fiel. Eu coloquei aqui promessa de Abraão, porque nós sabemos a história de Abraão. Demorou, não sei, mais de 20 anos para a promessa chegar, mas chegou, porque Deus é fiel. E Ele faz. Não importa o tempo que demora, mas Deus faz na nossa vida. Aí Ele opera o milagre dele na nossa vida, porque Ele é um Deus fiel e que nos ama. Amém?